Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos responder a enquete aqui. Eu vi que muita gente respondeu que não sabe quais são as principais causas, né, da paralisia de prego vocal. Então, nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho das principais causas e do que é a paralisia de prego vocal, principalmente a unilateral. Bom, então, primeiramente, o que é a paralisia da prega vocal, né? A paralisia de uma prega vocal é quando a prega vocal ela não se move. Então, a gente consegue ver na filmagem que o lado direito do paciente está imóvel, enquanto a prega vocal esquerda do paciente está se movendo. E aí, com isso, o paciente ele fica com uma fenda, que a gente chama, que é um fechamento incompleto da prega vocal, justamente gerando o principal sintoma, que é a rouquidão. Então, quando o paciente tem uma paralisia de prega vocal de um lado, né, que é o caso do nosso paciente, o paciente vai ficar com disfonia, que é a rouquidão. Então, a voz do paciente vai ficar mais soprosa. Bom, e para a gente entender também as principais causas das paralisias de pregas vocais unilaterais, a gente tem que entender um pouco de como a nossa prega vocal se movimenta, né? E a gente sabe que o principal nervo que nerva a laringe, que nerva a prega vocal, que faz a motricidade da nossa prega vocal, é o nervo laringeu recorrente, que também é chamado de laringeu inferior, que é o nervo ramo do nervo vago. Então, entendendo um pouco de como funciona a mobilidade na nossa prega vocal, a gente consegue entender que qualquer lesão que a gente tiver do nervo ou no trajeto do nervo, a gente vai ter, consequentemente, uma paralisia da prega vocal, ou às vezes uma diminuição da mobilidade da prega vocal. Então, voltando ao nosso paciente, esse paciente apresentava uma paralisia de prega vocal, ele tinha um estase salivar na área do seio piriforme do lado direito, e esse paciente foi submetido a uma tomografia com contraste de pescoço e de tórax, e infelizmente esse paciente realmente apresentou uma lesão neoplásica na laringe, na prega vocal, que é um dos principais sítios primários de câncer de laringe, na prega vocal, né? E esse paciente tinha fator de risco, que ele é paciente tabagista, paciente etilista. Então esses pacientes eles devem ser monitorados, devem ter um cuidado a mais com esses pacientes. E como ele teve essa lesão da prega vocal, ele tinha uma fixação dessa prega vocal que gerava uma paralisia por causa da compressão desse nervo. Então o paciente ele vai ser monitorado, a gente vai fazer agora os procedimentos e ele foi encaminhado para o cirurgião de cabeça e pescoço. Bom, então assim agora a gente já consegue citar as principais causas de paralisia de prega vocal. Então a gente tem as pós-operatórias, né, pacientes que fazem cirurgias de tireoidectomia ou qualquer cirurgia cervical, né, paciente que faz também cirurgia, um pós-operatório de cirurgias torácicas, cirurgias de esôfago, cirurgias de ápice pulmonar, ele pode ter essa lesão do nervo laringeu recorrente e consequentemente dar uma paralisia de prega vocal. Além dessas causas, uma que a gente não pode nunca se esquecer são justamente os tumores. Então as lesões neoplásicas, os cânceres de laringe, né, o câncer de prega vocal, câncer de esôfago, câncer de pulmão, todas essas lesões elas podem gerar uma compressão do nervo laríngeo recorrente, que pode gerar também uma paralisia de prega vocal. Então todo paciente que tiver uma paralisia de prega vocal, ele deve ser investigado principalmente para lesões tumorais. Então, esse paciente deve ser submetido a uma tomografia de preferência, né, de contraste, ou uma ressonância magnética de pescoço e de mediastino superior, de tórax, né? Então esse paciente ele deve ser avaliado, tem que fazer uma videolaringo, né, que a gente já tinha feito nesse paciente, e ele deve ser avaliado principalmente em busca, em rastreio de lesões tumorais, lesões neoplásicas, tanto do tórax quanto de cabeça e pescoço.